Olá, você que me assiste, que Deus enche a tua vida de graça, de paz, de alegria, de gozo, de satisfação, porque Ele é bom, Deus é bom em todo o tempo. Temos um título da mensagem de hoje e logo depois vamos orar, mas eu quero dizer para você que você começa a assistir uma das mais fascinantes histórias da Bíblia. E hoje nós começamos, com esta história fascinante e você vai deliciar, você vai crescer muito como eu estou crescendo nesta história. E o título da mensagem é: de onde veio este profeta? De onde veio este profeta? A curiosidade não é só sua, não, é minha também. E nós vamos falar deste assunto hoje no nome de Jesus. Então oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado. Eu e essa pessoa que assiste este vídeo agora te agradecemos, porque o Senhor é bom, o teu amor dura para sempre, a tua bondade, ó Deus, é inigualável. Às vezes nós não entendemos, meu Deus, mas o Senhor sabe de tudo que é muito bom para as nossas vidas e o Senhor trabalha nos mínimos detalhes para que nós sejamos felizes. Muito obrigado por isso, muito obrigado por este momento, obrigado a Deus por podermos compartilhar juntos desta palavra do Senhor. Assim oramos agradecidos pela presença do Senhor aqui e agora, no nome de Jesus. Amém. De onde veio este profeta? Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes capítulo 6, o versículo 8 e o 10. Versículo 8 diz assim: enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse. Enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. O versículo 10 do mesmo capítulo 6 de Juízes diz assim: e eu disse a vocês, eu sou o Senhor vosso Deus. Repetindo, versículo 10, palavra do profeta, dizendo ao povo: e eu disse a vocês, eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não devem adorar os deuses dos amorreus na terra em que habitais. Mas vocês não me obedeceram. Que palavra dura, palavra firme que o profeta disse ao povo. E o profeta então, depois disso, desaparece. Mas por que este profeta apareceu? E a mensagem de hoje é: de onde veio este profeta? Engraçado este profeta aparecer aí neste momento. E que momento era este? Vamos voltar um pouquinho ao momento. Falamos então, o título da mensagem passada e fomos felizes nela, Quem poderá brilhar como o resplendor do sol? Esta mensagem veio do Cântico de Débora. E qual foi o Cântico de Débora? Cântico de Débora, se você ver este título, quem poderá brilhar como o resplendor do sol, você vai entender exatamente o que aconteceu com Débora, com Baraque e com Jael, Graças a Deus por essas três pessoas que aparecem na história de Israel e dão um livramento grande a Israel. Falamos que Débora então julgava já quando eles eram oprimidos a Israel, e julgou um período da opressão, e percebe-se que Débora não finaliza o tempo de paz. Depois que Baraque vence o rei Jabim e etc., que Císera é morto por Jael, há um período de paz de 40 anos. Mas Débora, então, só julgou Israel 40 anos. E se ela já estava nos 20 anos de opressão, ou no período dos 20 anos, então ela não finalizou os 40 anos de paz que Deus deu a Israel depois da vitória. Mas o que acontece é que esta paz fez com que esse povo brilhasse, com que esse povo adorasse a Deus, com que esse povo servisse a Deus e brilhasse como o resplendor do sol, porque voltaram a amar a Deus. Mas passou-se o tempo,
E o capítulo 6 começa então dizendo que o povo fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor. Está no versículo 1 do capítulo 6. Isso entristeceu a Deus. E o que era mal que esse povo sempre fazia e sempre deixava Deus triste, ao ponto desta vez Deus colocá-los novamente perseguidos por 7 anos. Agora preste atenção, não são oprimidos somente, não são escravizados somente, agora eles são perseguidos. E isso traz para eles um mal muito grande, muito mesmo. O que esse povo fazia para deixar Deus tão irado? Eles então levantavam imagens a Baal. Eles estavam servindo aos deuses dos amorreus, os deuses falsos, deuses que Deus disse para eles que não era para servir, que não era para se curvar, que não era para adorá-los. E eles estavam ali então adorando. E além disso, além de adorar o altar de Baal, com o altar de Baal, eles colocavam então aquele poste ídolo ali feito de madeira, que chamava a mãe dos deuses, e já falamos disso, e do símbolo que tem a Senhora Aparecida, desta senhora aí, que aparecia ali na estátua ali de madeira ali, né, numa imagem de escultura, sendo adorada, e isso desagradava a Deus. O meu intuito é te ensinar a palavra de Deus dentro da palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma pretensão em tirar você da sua religião ou dizer que esse está certo ou aquele está errado. É a palavra de Deus que está certa. É a palavra de Deus que está correta. E isto deixava Deus irado. E uma das coisas que nós devemos lembrar, que está em Deuteronômio, capítulo 25, que foi uma palavra dura de Moisés. Moisés dizia assim, Moisés advertindo o povo, está em Deuteronômio capítulo 28, você pode examinar, do versículo 58 até 61. Moisés advertindo ao povo a não se afastar de Deus. E o que iria acontecer? Pois se fazendo isso ou se afastando de Deus, Deus traria pragas e doenças severas e prolongadas, doenças que não estavam escritas nem mesmo no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, no livro de Números, no livro de Levítico, e nem no livro de Deuteronômio, não estava escrito na lei. Eram doenças novas que iriam aparecer, que eles não sabiam delas. Deus iria trazer se eles se afastassem de Deus. E agora, das outras vezes que eles se afastaram e adoraram a Baal e adoraram ao poste ídolo, Deus então trouxe para eles opressão e escravidão. Mas esta escravidão de antes, eu quero deixar você bem entendido disso, essa escravidão de antes os deixava plantar, desfrutar das suas plantações, eles tinham os seus gados, a vida era basicamente normal. Só que eles pagavam tributo aos reis que os oprimiam. Desta vez foi diferente. Eles não queriam, os midianitas não queriam tributos, muito pelo contrário, eles colocaram no coração e na mente deles, juntando os midianitas com os amalequitas e um povo do Oriente. E eu quero lembrar a você que esta guerra que está acontecendo hoje em Israel já aconteceu de outras formas, principalmente na junção do povo do Oriente. Eu quero lembrar para você que o povo do Oriente é o povo da Mesopotâmia. Lembra do primeiro rei que foi vencido da Mesopotâmia? Por Otiniel? Preste atenção nisso. Este povo do Oriente, que sempre se ajunta, Iraque, Irã e alguns outros países do Oriente ali, eles sempre se levantam contra Israel. E junto os vizinhos de Israel, que eram os midianitas, que estavam ali bem pertinho, junta com esses vizinhos e os amalequitas também para atacarem a Israel. Não está acontecendo isso agora, mas uma das coisas que eu falo sempre com a minha esposa, o porquê que essas coisas estão acontecendo. Primeiro é sinal do fim. Mas Israel sempre era atacado e sempre era oprimido, sempre era quando Israel pecava, quando Israel misturava o Deus Todo-Poderoso com outros deuses. E nunca se houve tanta mistura de religiosidade, de outras adorações dentro de Israel, como está sendo agora.
Agora eles estão fazendo as mesmas coisas que faziam no passado. A nudez, o lesbianismo, a pornografia está escancarada dentro das terras de Israel, coisas proibidas por Deus. E o que acontece? Então vem o sofrimento. E aí veio o sofrimento. Eu não estou justificando isso, o inimigo não. O inimigo é permitido por Deus, mas Deus sempre derrota os inimigos de Israel, porque Deus é o Deus de Israel, como nós lemos. O que precisava então, depois que eles se afastaram e caíram em 7 anos de perseguição, e a perseguição foi tanta que os midianitas, então, liderando a coalizão, o que eles faziam? Eles começaram então a acabar com a plantação de Israel, com o cultivo. Eles entravam ali com suas tropas, com seus camelos, e a Bíblia diz que o número desses camelos, entre o versículo 1 e o versículo 10 de Juízes capítulo 6, você vai perceber que eles eram inumeráveis, os homens e os camelos, e eles então tomavam, além de acabar com a plantação, eles pegavam como despojo o gado, as ovelhas, os animais, todos eles pegavam para si, e fizeram exatamente como o povo de Israel fez antes com os habitantes dali. Agora, a praga é contra eles, o ataque é contra eles, porque abandonaram a rocha eterna, o Deus de Israel, e começaram a servir outros deuses. O que ocorre é que então eles vão alavancando e vão tomando as terras de Israel e vão destruindo as plantações e tomando o seu gado e oprimindo o povo, que o povo então, sem como se defender, começou a fazer covas lá nas montanhas, para se esconderem com medo da morte, e já estavam fracos ao ponto de não poderem mais, não terem condições de guerrear, porque a alimentação deles, o cultivo deles, estavam sendo exterminados, acabados, destruídos pelos midianitas, que lideravam a coalizão dessas outras amalequitas e o povo dos filhos do Oriente. O que ocorre é que eles faziam então as covas, faziam cavernas, e uns que conseguiam cercavam talvez as suas casas, os seus locais, com muralhas, com fortalezas, para que não fossem atacados. Mesmo assim, se houvesse alimentação, o povo midianita destruía tudo. O que eles queriam então? Matar este povo de fome. Que a fome entrasse em cada casa, que eles não conseguissem ter força para resistir, e assim estava Israel neste sofrimento. Foi aí então, debaixo desse sofrimento tremendo, que eles tiveram uma força, que outrora tiveram em outros tempos. Eles lembraram que esta força mexe com o coração de Deus, e eles clamaram a Deus. Eu já preguei sobre isso. O poder do clamor. Eles clamaram a Deus. Só que desta vez Deus não suscitou um juiz ainda. Muito pelo contrário. Deus quis falar com o povo. E se Deus quis falar com o povo, Deus precisava de alguém. E este alguém não se sabe de onde, por isso o título da nossa mensagem é esse. De onde veio este profeta? Aparece então, Deus levanta um profeta e Deus envia este profeta a eles. Deus não prometeu livramento, muito pelo contrário. Deus começa a falar com ele o que ele fez para eles. Deus não joga de imediato na cara deles a idolatria. Deus começa a falar com eles o que Deus fez para eles. E Deus disse: eu vos tirei do Egito. Eu vos tirei da terra da escravidão, de debaixo de mãos de opressores. Todos aqueles que oprimiam vocês eu destruí. Eu arranquei vocês das mãos deles. E eu vos coloquei nesta terra. Mas eu dei, aí o versículo 10, o profeta ainda dizendo, sendo a boca do Senhor,
Eu dei uma ordem para vocês, que vocês não devem servir, não devem adorar. Na Bíblia de Israel está adorar, por isso eu li a palavra não adoreis, não devem adorar a estes deuses amorreus. E Deus então faz a observação: mas vocês não me obedeceram. Aí está a razão deste problema todo, desse sofrimento todo, de vocês verem os seus filhos chorarem sem ter o que comer, de vocês terem medo dos midianitas matarem vocês. Vocês estão fugindo, agora vocês já não têm paz na própria terra, sendo que eu dei paz por vários períodos para vocês. E agora vocês estão sofrendo porque não me obedeceram. Palavra dura deste profeta. E este profeta então sai. Este profeta então desaparece. Da forma que apareceu, ele desaparece. Não se fala mais no profeta, mas a palavra ficou. O povo que estava ali sofrido, cheio de clamor, ficou. E esta será a sequência da nossa mensagem amanhã. Mas o que Deus estava falando com o povo, para eu tratar com vocês, para eu abençoar vocês, vocês precisam ser mais sólidos na minha presença, vocês precisam ser mais firmes na minha presença. Vocês hoje aplaudem, amanhã vocês viram as costas. Vocês têm facilidade de aceitar deuses no meio de vocês e vocês os adoram. E eu disse a vocês, não adorem os deuses amorreus. Eu sou, foi assim que Deus começou falando com ele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Meu amigo e minha amiga, as coisas vêm difíceis para a gente, a ponto da gente querer fugir, querer correr, querer sair de onde a gente está. A perseguição é muito grande, porque às vezes nós damos lugar a outra adoração que não seja a adoração do nosso Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, Ele está sempre presente nas nossas angústias. Às vezes nós vemos a nossa alimentação indo embora, o dinheiro entrando, sendo escasso nas nossas vidas, as portas não se abrem, os inimigos cada dia são mais fortes. Aqueles que nos atacam nos humilham mais. E a gente nem sabe para onde fugir, para onde correr, a quem recorrer. Olhamos para dentro de nós mesmos, já não temos mais força. Talvez por falta de alimentação, porque o inimigo sabia que a única coisa que tinha para nos fortalecer era o nosso alimento. E de repente já não temos isso mais. As coisas foram acabando e acabando. E chegamos ao ponto de que o que nos resta somente é a nossa vida. E se Deus não poupar a nossa vida, os nossos inimigos irão nos engolir vivos. Mas eu louvo a Deus, porque Deus é bom. Ele ouve clamor. Ele ouve quando clamamos por socorro. E Ele pode ser e deve ser sempre o nosso pastor, que irá preparar-nos uma mesa bem grande, um banquete grande, diante dos nossos inimigos. Os nossos inimigos precisam saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos Deus. Mas o problema é que às vezes nós mesmos nos afastamos deste Deus. Deixamos de ouvir este Deus, deixamos de falar com este Deus, deixamos de clamar a Ele. Tem um hino que diz: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. Eu e você estamos nessa situação agora. E o que fazer? E o hino diz: mas clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele não vai te ajudar a pegar uma asa delta e sair para ir voando.
como um passarinho irresponsável, tentando Deus de forma alguma. Ele vai ajudar você a levar esta cruz que nós temos que levar nessa vida, que às vezes é a cruz do desentendimento. Talvez você seja diferente de mim. Talvez você muitas vezes já falou para Deus e Deus te respondeu imediatamente, mas comigo não é assim. Às vezes Deus me usa muito para falar com os outros. E quando eu digo, Pai Santo, fala comigo, Ele se cala por um tempo e me prova. E a lágrima desce, o sofrimento vem, a resposta não chega, e eu tenho que seguir clamando, e clamando, e clamando, até que Ele, por misericórdia e por amor, me responda. Mas é assim que Ele trata comigo. E na minha vida, eu não posso dizer a Ele o que fazer. É Ele que é Deus. Eu sou apenas servo e, na maioria das vezes, servo inútil. Mas eu sei, como dizia Jó, que o meu Redentor vive e que Ele não deixará a minha alma na cova. Ah, meu querido e minha querida, essa é a nossa confiança em Deus. Essa é a nossa maneira de marcharmos nesta vida, acreditando em Deus. Vamos falar de coisas tão grandes que talvez nunca foi pregado para você nessa história que acabamos de ler e na sequência que está por vir. Mas de onde veio este profeta? Em qualquer situação da sua vida, saiba que Deus não te deixará em silêncio todo o tempo. Pode ser 7 anos de sofrimento que esse povo teve de perseguição, mas a Bíblia diz que Deus lhes enviou um profeta. E quando a palavra do profeta chega, logo depois você vai ver que também apareceu um anjo do Senhor depois do profeta. Siga comigo nesse estudo, vamos andar juntos na presença de Deus. Eu quero te animar a entender que quem cuida de você é Deus, quem cuida de mim é Deus. Então deixa essa palavra para você. De onde veio este profeta? Este profeta veio enviado de Deus. E eu quero ser este profeta para você agora, dizendo a você, não desanime, não se curve. Por mais que você esteja numa cova, numa caverna escondida, ou atrás de uma fortaleza que você mesmo criou para esconder, Deus está observando você. E na medida que o clamor sobe, a solução desce. E Deus enviou-lhes um profeta. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. Não saia, se inscreva no canal, não saia dos nossos estudos, porque eu quero que você aprenda a ler a Bíblia e quando você chegar no céu, você possa dizer a Deus, eu aprendi a tua palavra e guardei no meu coração para não pecar contra ti. Até amanhã, se Deus quiser.